E o São Paulo chegou a um acordo com seus jogadores referente aos atrasos por direitos de imagem. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também sobre a chance de um atleta do Palmeiras se mudar para o Cruzeiro. Quero te atualizar sobre a festa de Memphis Depay que aconteceu na noite dessa sexta-feira e reuniu praticamente todo o elenco do Corinthians. Para completar, John Arias explicando por que escolheu o Palmeiras em vez do Flamengo. Falo também sobre Luiz Araújo. É verdade que o atacante do Flamengo quase trocou o rubro-negro pelo Galo. Falo também sobre a busca do Atlético por um novo técnico. Tem as últimas do mercado. Mais um péssimo negócio feito pelo Santos, além de Carlo Ancelotti, que vai ter seu contrato renovado e ouviu durante o Carnaval pedidos por Neymar. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Minha sugestão para esse sábado depende de 3 resultados: da vitória do Bayern de Munique na Alemanha, da vitória do Real Madrid na Espanha e da vitória do Omonia no Chipre. O Omonia é líder e pega o Paralime, que é o lanterna. Preciso que essa partida termine com vitória do Omonia no intervalo e no fim do jogo. E se essa combinação de 3 resultados acontecer, a gente pega uma odd superior a 2,13. Isso significa que a gente mais do que dobra o valor da nossa fezinha. Aqui vem a boa notícia: se você clicar no link que está no comentário fixo e fizer seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola, automaticamente o bilhete aparece exatamente com os jogos que eu citei para você não ter de procurar partida nenhuma, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Vasco rescindiu o contrato com o Vitor Luiz. Lateral esquerdo será anunciado nos próximos dias como novo reforço do Mirassol. O GB também foi emprestado, já está em Fortaleza, onde vai passar a jogar pelo Lyon, contrato de empréstimo até o fim da temporada. Bruno Guimarães, titular absoluto do Newcastle e da seleção, teve lesão na coxa esquerda e vai ficar pelo menos 2 meses fora. Isso significa que o volante não terá condição de fazer parte da lista de convocados para os amistosos de março contra a França e Croácia. Já a CBF fechou mais 3 patrocínios com a Volkswagen, com a Uber e com o iFood e pretende anunciar outros 2 até o fim do mês de fevereiro. Samir Chaud, novo presidente da CBF, entende que com esses acordos associados a outras parcerias, a CBF vai fechar 2026 com um volume de receita pelo menos 250 milhões de reais maior do que do ano passado. Para completar o giro de notícias, contar que o São Lourenço recusou a segunda proposta do Fluminense pelo atacante Alexis Coelho. A nova oferta era de 5 milhões de dólares por 80% dos direitos. São Lourenço só topa fazer negócio por 6 milhões de dólares, valor da multa rescisória. E a saideira do giro de notícias: o Madureira venceu o Boa Vista por 2-1 e se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca. O Madureira agora espera pelo vencedor do confronto entre Botafogo e Flamengo. Carlo Ancelotti terá o mesmo salário em seu novo contrato com a Seleção Brasileira de Futebol. O técnico italiano já acertou a extensão do seu vínculo até 2030 e vai seguir ganhando 10 milhões de euros por temporada. Isso equivale a pouco mais de 5 milhões de reais por mês. Ele é, de longe, o treinador mais bem pago do mundo entre todos os técnicos de seleção. Esse novo contrato, que vale até a próxima Copa do Mundo, não essa de 2026, mas a de 2030, também vai garantir pequenos reajustes salariais a seus 2 auxiliares, ao preparador físico e ao analista de desempenho. Queria contar que o Ancelotti está passando o Carnaval no Brasil. Nessa sexta ele esteve em Salvador, no sábado em São Paulo e vai curtir o Carnaval do Rio no domingo e na segunda. E nessa sexta-feira ele percebeu o quanto o Neymar é popular. Ele estava no Carnaval de Salvador quando um dos responsáveis pelo bloco, o Léo Santana, falou: um recado, Ancelotti, coloca o Neymar nessa seleção, pelo amor de Deus. Os foliões que faziam parte da celebração gritaram: leva, 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 e o Ancelotti respondeu: obrigado pelo conselho. Para você, o Neymar merece estar na próxima Copa do Mundo? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião, beleza? Hora de falar sobre mais um péssimo negócio no Santos. O Peixe está emprestando o Tiquinho Soares ao Mirassol. Empréstimo até o fim da temporada, com a obrigação do Santos em pagar a maior parte dos salários.
Dá para dizer que os salários serão mais do que divididos. O Santos arcará com a maior parte dos vencimentos. Tiquinho ganha R$ 1,5 milhão mensais. A tendência é que o Santos seja responsável pelo pagamento de R$ 1 milhão, com o Mirassol arcando com outros 500 mil por mês. E esse é só mais um dos péssimos negócios feitos pelo Santos. Recentemente, Bilal Brahimi, que já havia sido contratado no ano passado, o argelino, que atuou apenas uma vez pelo Santos, custava R$ 1.300.000 por mês. Foi emprestado ao Estrela Amadora, mas o Santos segue responsável pelo pagamento do atleta por mais 4 meses até o meio do ano, ou seja, R$ 5.200.000 nesse período. A partir daí ele rescinde o contrato e fica livre para escolher seu próximo clube. Só para completar sobre o Santos, JP Sherman está sendo emprestado ao Coritiba até o fim da temporada. Hora de falar sobre a busca do Galo por um novo treinador. Consegui descobrir com exclusividade nas últimas horas que André Jardine foi uma das primeiras possibilidades do Atlético assim que demitiu Jorge Sampaoli na quinta-feira. Na própria quinta-feira, representantes do Galo entraram em contato com o empresário do Jardine para perguntar se ele toparia trocar o América do México pelo Atlético Mineiro. Mas, logo de cara, já deu para perceber que essa chance inexistia. Multa rescisória extremamente alta, o salário bem grande, acima dos R$ 2 milhões mensais. E o André Jardine, que tem enorme moral no México, são 2 anos e meio e 6 títulos conquistados pelo América, está comandando uma baita reformulação no clube mais popular do país. Ele promoveu saídas de jogadores importantes e acaba de contratar 3 brasileiros, o Dourado, Rafael Veiga e o Lima. E diante desse cenário, Jardine agradeceu o convite, mas preferiu permanecer. Atlético que também conversou com o Fernando Seabra, mas não houve avanços. O Seabra preferiu continuar no Coritiba. A tendência é que o Galo use os próximos dias para anunciar o substituto de Jorge Sampaoli. O que você pensa sobre André Jardine? Você gosta do Seabra? E na condição de presidente do Atlético, quem você contrataria como técnico? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre a chance de Luiz Araújo deixar o Flamengo. Nessa sexta-feira surgiu a informação de que o atacante só não virou reforço do Galo porque Jorge Sampaoli foi demitido. A notícia dava conta de que o Sampaoli já havia ajeitado tudo e que o Luiz Araújo trocaria o rubro-negro pelo Atlético Mineiro. Fui consultar a fonte muito próxima ao Luiz Araújo e a pessoa disse: Nicola, nunca esteve perto de fechar, não existiu negociação avançada. Houve uma sondagem do Atlético, o Sampaoli de fato queria a contratação do Luiz Araújo, mas o Flamengo desde o início disse que não havia possibilidade de negociação. Mas à noite surgiu ainda a informação a respeito das cifras. O Atlético estaria disposto a gastar 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, repito. O Flamengo não tem a intenção de negociar o Luiz Araújo, a menos que as propostas sejam acima dos 10 milhões de euros. Dessa maneira, dá para cravar que o Luiz Araújo não será reforço do Galo, independentemente da permanência ou da saída do Sampaoli, que foi confirmada na última quinta-feira. Quero te falar agora por que John Arias decidiu jogar no Palmeiras em vez do Flamengo. Vale a lembrança de que antes de se acertar com o Verdão, o Arias foi alvo de uma proposta do rubro-negro. O Flamengo chegou a oferecer 23 milhões de euros ao Wolverhampton. Antes que o time inglês respondesse, o Palmeiras apareceu com 25 milhões de euros e acabou levando a melhor. O negócio com o Flamengo não aconteceu por causa do próprio jogador. O John Arias, em sua apresentação como novo reforço do Palmeiras, nessa sexta-feira, disse o seguinte, abre aspas, nada mudou, tenho um respeito muito grande pelo Fluminense. O futebol é dinâmico e o Palmeiras me abriu essa possibilidade. Mas, por respeito ao Fluminense, recusei o Flamengo. Não sei se isso vai servir para dar uma aliviada no moral do atleta. A verdade é que o Arias queimou seu filme com o Fluminense porque havia prometido ao torcedor tricolor, antes de trocar o Fluminense pelo Wolverhampton, que quando voltasse ao Brasil, se é que ele voltaria, só jogaria no Fluminense, o que não aconteceu. O Flu também chegou a fazer proposta, a menor entre as ofertas de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras ofereceu 25 milhões, o Flamengo 23 e o Fluminense ofereceu apenas 20 milhões de euros. Nessa apresentação no Verdão, o Arias também foi perguntado se fracassou na Premier League. Olha o que ele respondeu, abre aspas, o artilheiro do Wolverhampton fez 2 gols, eu fiz 1. São contextos totalmente diferentes do Fluminense e do Wolverhampton. A temporada lá é ruim coletivamente, com isso é quase impossível ter um rendimento bom, além de que o ambiente não era o ideal. Ou seja, o Arias afirma que não foi mal,
ele foi vítima de um contexto, de um coletivo que não funcionou. De fato, o Wolverhampton vive fase horrorosa, lanterna do campeonato inglês. Existe o risco de o Wolverhampton ter a pior campanha da história do futebol inglês, desde que o torneio passou a ter essa cara de Premier League. Quero te contar agora detalhes e bastidores da festa de Memphis Depay, que completou 32 anos nessa sexta-feira e promoveu um grande evento, com a presença de todos os jogadores do Corinthians, comissão técnica e funcionários do centro de treinamento. Pelo menos ele fez o convite a todos, não dá para cravar que todo mundo foi, embora a presença tenha sido maciça. Com um detalhe importante, o Memphis exigiu que todos estivessem de preto. Não precisava ser terno, poderia ser jaqueta, mas enfim, você precisava estar todo de preto. Você, suas respectivas esposas, enfim. E as primeiras fotos que circularam nas redes sociais mostram a galera toda de preto. Festa na temática de Matrix, misturada à identidade do Corinthians. Legal ver que o Memphis, mesmo sendo muito questionado por conta dos seus custos, sempre que pode inclui o Corinthians nos seus eventos fora de campo. E dessa vez, mais uma vez, nesse sentido. Só para completar notícias sobre o time de futebol, Osmar Stabile foi à Argentina para discutir com o Tadieres o pagamento da compra de Rodrigo Garro. O Corinthians não fez o pagamento e a qualquer momento vai sofrer uma condenação na Corte Arbitral do Esporte, o que deve resultar em novo transfer ban. A pedida do Tadieres, se a gente colocar também impostos, juros e tudo mais, hoje é superior a 30 milhões de reais. Estou esperando uma resposta do presidente do Corinthians para contar para vocês como é que se deu essa negociação. A última sobre o Timão, o Corinthians acaba de contratar o zagueiro Zé Antônio, só 17 anos de idade, atleta que disputou a Copa São Paulo de Juniores pelo Santa Cruz. O zagueiro chega para atuar no sub-20 do Corinthians e, se for bem, pode até ser promovido para o time principal em empréstimo com possibilidade de compra no fim da temporada. Quero te contar agora que Bruno Rodrigues pode virar reforço do Cruzeiro. Informação exclusiva do canal, contei nas redes sociais nessa sexta-feira que Palmeiras e Cruzeiro avançaram para um empréstimo até dezembro. Bruno havia sido alvo de propostas do Fluminense e de sondagens / interesse do Internacional. Acontece que a coisa acabou não andando com nenhum dos clubes. O Bruno tem perdido espaço no Palmeiras e já percebeu que dificilmente vai jogar sob o comando do técnico Abel Ferreira. A solução é sair do clube. O Cruzeiro, onde ele já fez excelente temporada em 2023, surgiu como uma alternativa e o empréstimo pode acontecer nas próximas horas. Rejeição do torcedor do Cruzeiro ao nome foi relativamente grande, mas o que se imagina é que o Pedro Lourenço não vai se deixar levar por isso e avance nessa negociação. Empréstimo sem custos, com o Palmeiras bancando parte dos salários do Bruno Rodrigues, que ganha no Palmeiras R$700 mil mensais. Importante registrar que o Cruzeiro nem pensava na contratação de pontas, mas existiu essa necessidade depois das contusões do Sinisterra, do Kenji e do Neisser Villarreal. O que você pensa sobre Bruno Rodrigues voltando ao Cruzeiro? Já usa o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Quero falar sobre o São Paulo, que fez acordo com o seu elenco para pagamento das imagens atrasadas. O presidente Harry Macis, desde que assumiu no lugar de Júlio Casares, se mostrou muito incomodado com o atraso no pagamento dos direitos de imagem. Qual era a estratégia do São Paulo? Deixava 2 meses pendente, quando estava próximo de vencer o 3º mês, que permitiria aos atletas ir à justiça para quebrar contrato, ele pagava 1 mês. Então o São Paulo sempre tinha 2 meses de direitos de imagem atrasados. Harry Macis procurou os jogadores e ofereceu um parcelamento desses 2 meses, que eram quase 3 de direitos de imagem atrasados, para serem pagos ao longo de 10 parcelas, com a promessa de que não vai mais deixar direitos de imagem atrasarem. Os jogadores aceitaram a sugestão do presidente. Rafinha e Rui Costa tiveram um papel importante nessas tratativas e a tendência é que o São Paulo passe a pagar tudo absolutamente em dia. Salário em carteira no 5º dia útil do mês, direitos de imagem no dia 30. Só para completar sobre o tricolor, Arboleda foi liberado para resolver problemas pessoais no Equador, fica de fora da partida contra a Ponte Preta e não há ninguém que saiba a data da volta do atleta. A expectativa é de que ele volte o mais rápido possível. Sobre renovações, Luciano estendeu seu contrato até 2028 e tudo se encaminha para que Negrutti seja o próximo a ter seu vínculo prorrogado. Volante da base que ainda não conseguiu explodir no time principal, mas é muito bem avaliado. Ele chegou a ter proposta do Verona, mas preferiu permanecer no timão. Você gosta do Negrutti? Renovaria o contrato do Luciano? O que você pensa sobre Arboleda liberado para visitar
familiares e resolver questões pessoais no Equador. Já uso o espaço para comentário e opine sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!